Vamos começar com o irmão Jorge. Do 23 até quando? 23 até o final. Vamos começar, o irmão leia um versículo, depois a irmã Júlia, depois, e assim por diante. No princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim, para que tu declarares, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entendes a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entendo desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais o povo do príncipe que há de vir. Destruirá cidades e o santuário, e o seu fim será com a sua inundação. Como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está terminado será derramado sobre o assolador. Agora a irmã Zélia leia o começo, verso 23. No princípio das tuas súplicas saí a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Amém. Esta profecia. Usa o mic. Todo mundo aí está me ouvindo aí? Por quê? Pega melhor, né? Você está me ouvindo bem, irmã Não, Isabel? pega melhor. Sim, Está me ouvindo, não é, meu irmão? Então pronto, não precisa. Esta profecia está destinada ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. Esta profecia é chamada de 70 semanas de Daniel. É um estudo escatológico, de escatologia. Apenas 3 livros
No Novo Testamento não se fala de escatologia. Filemon, 2 João e 3 João. É só no Novo Testamento. Digamos juntos, no Novo No Testamento. Novo Testamento. Só apenas Só Apenas 3 livros 3 livros não fala de escatologia. não falam de escatologia. Filemon, Filemão, 2 João 2 João e 3 João e 3 João são epístolas, são epístolas. porque são o livro de Filemon é pequeno, é um capítulo só, ou um capítulo e meio, uma coisa assim. E a epístola, a segunda epístola de João é pequenininha. E a epístola de 3 João fica no final da Bíblia. Escatologia, quando nós falamos escatologia, parece assim uma coisa assim do outro mundo. Não existe no nosso dicionário a palavra escatologia. Foi incluída de poucos tempos para cá, no nosso dicionário. Porque a palavra escatologia vem do grego. Scatos, logos. Ligando uma coisa com outra, ficou escatologia. Portanto, é uma palavra grega, escatologia, mas foi incluída no nosso dicionário português. Escatologia. As palavras escatologia, a palavra que estuda Deus chama-se teologia. A palavra que estuda Cristo, nós chamamos de cristologia. A palavra que trata do Espírito Santo, nós falamos paracletologia. A palavra que fala da Bíblia, chamamos bibliologia. A palavra Bíblia significa livros. Em português, livros. No hebraico, Bíblia. Portanto, vocês já ficam sabendo. Bíblia, no grego. Livros, em português. Bíblia quer dizer livros. Livros quer dizer Bíblia. Biblioteca também vem de Bíblia, não é? Como? Biblioteca. Não, aí é português. Aí é português. Biblioteca é uma casa de livros. Pois. É uma casa de livros. Biblioteca. E assim por diante. Vocês entenderam, não é? Sim. Muito bem. Aqui nesse capítulo 9 do livro de Daniel, Daniel se dedicou a fazer uma oração a Deus. Porque o povo israelita estava no desterro, estava em Babilônia, num outro país.
estava em Babilônia por causa do pecado deles. Nabucodonosor, que era rei em Babilônia, cercou Jerusalém e levou presos milhares de pessoas. E outros morreram. E, além disso, ele destruiu o templo de Salomão. Destruiu o templo. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. E 70 anos eles passaram lá em Babilônia, conforme a palavra que Deus havia falado pelo profeta Jeremias. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu não quero que vocês esqueçam isso, porque isso é coisa muito importante e simples ao mesmo tempo. Portanto, Israel estava na hora de retornar, voltar para Jerusalém. E o profeta Daniel foi buscar o Senhor acerca disso, que conforme as profecias estava terminado o tempo deles permanecerem em Babilônia. Então, Daniel se incluiu entre aqueles que haviam pecado contra Deus. Mas Daniel se sobressaiu com seus 3 companheiros, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego. São nomes segundo os deuses de Nabucodonosor. Porque o nome deles era diferente. Era Azarias. Você sabe o restante? Esther. Azarias e 9. Azarias e outros 2 nomes. Hananias, Ananias. Sadraque, Misael, Mesaque Misael e Azarias. e Azarias. Muito bem. Daniel ficou Belsazar, O nome de Daniel ficou Belsazar. E o nome deles foram trocados, segundo o nome dos deuses de Babilônia. Mas Daniel era um homem dedicado a Deus. Orava 3 vezes por dia. Ele vivia no palácio com aqueles 3 companheiros dele. Os 3 viviam à porta do rei. Mas Daniel vivia dentro do palácio. E quando Daniel começou a oração acerca da liberdade do povo de Israel, principalmente dos judeus, as 2 tribos, Judá e Benjamim,
foram as duas tribos que Nabucodonosor levou cativos para Israel. Eu estou falando devagar para vocês entenderem, para vocês não esquecerem, porque é muito simples. Isso já foi falado aqui. Mas acontece que eu tenho certeza absoluta que vocês não se lembram disso. Eita, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Você se lembra de alguma coisa, irmã Zélia? O que é que tem? Das 70 semanas? Das 70 semanas eu não sei nada delas. Estou dizendo? Não se lembra. Já foi falado aqui várias vezes. Então, o anjo Gabriel, no verso 23, ele voou rapidamente e foi até Daniel. E disse: no princípio, ou no começo das tuas súplicas, saiu a ordem. E eu Aleluia. vim, Glória a Deus. e eu vim para te declarar sobre esse assunto. Aleluia. Glória a Jesus. Diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, sentido na palavra e entende a visão. Glória a Jesus, aleluia. Agora o anjo Gabriel continua falando. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Aleluia. que é Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Quem é o Santo dos Santos? Jesus. Jesus Cristo. O Santo dos Santos. Ungir o Santo dos Santos. Essa unção sobre Jesus Cristo trata-se de sua morte. Que unção terrível! Trata-se da morte de Jesus Cristo. Ungir o Santo dos Santos. Selar a visão e a profecia. Selar significa fechar. Fechar até por um determinado tempo. Ou seja, até o tempo do fim. De Cristo para cá é que ficou
aberta a visão. O selo saiu, foi descolado, tirado o selo. Glória a Deus. Então as profecias do livro de Daniel ficaram declaradas, Aleluia. porque até então era um mistério, ninguém entendia. Aleluia. Mas de Cristo para cá, essas profecias ficaram declaradas. Hoje nós sabemos e entendemos as profecias de Daniel, porque nem ele mesmo entendia. Lá no capítulo 12, no final do seu livro, o anjo Gabriel dizendo para ele: vai e descansa, vai e descansa, porque no final dos dias tu te levantarás e receberás a tua recompensa, ou seja, o galardão. Portanto, meus irmãos, 70 semanas, isto é bíblico, conforme o livro de Levítico fala sobre semanas de anos. Uma semana são 7 anos. Uma semana são 7 dias. Uma semana corresponde a 7 anos. 70 semanas de ano corresponde a 490 anos. 490 anos. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para dar fim aos pecados, dar fim à transgressão, expiar a iniquidade, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, que é Jesus Cristo. Ele resumiu, o anjo Gabriel resumiu o primeiro versículo. Aleluia. O segundo versículo diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, que é Cristo, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Está no livro de Esdras, no capítulo 1, a ordem para o povo voltar para Jerusalém. Deus usou o rei que havia subido ao trono, cujo nome do rei está em Isaías capítulo 45. E aquele rei foi usado por Deus no seu primeiro ano de governo.
ele estabeleceu a volta do povo judeu para a sua terra. Ciro. Ciro. Então, o povo voltou. Mas no capítulo 1, do livro de Neemias, depois do livro de Esdras, Deus usou Neemias para reedificar os muros da cidade que Nabucodonosor incendiou a cidade, destruiu uma parte dos muros da cidade. E Neemias foi encarregado pelo rei Artaxerxes, que na época era o rei do Irã, o rei da Pérsia, porque o Irã é a Pérsia antigamente. Porque a Bíblia fala da Pérsia. Fala da Pérsia, é o Irã de hoje. Então o Iraque é Babilônia, não é? Iraque era Babilônia. Iraque era Babilônia. E Irã era a Pérsia de antigamente. E Ciro foi rei da Pérsia. E Artaxerxes também. De maneira que o rei Ciro determinou que o povo voltasse, em cumprimento do que Deus havia falado. E esta oração de Daniel foi atendida, mas o anjo veio a Daniel e falou para Daniel uma outra coisa que ele não sabia das 70 semanas que estavam determinadas sobre a sua nação e sobre a sua santa cidade, Jerusalém. Vocês entenderam? Ou não entenderam? Muito bem. Então, durante 7 anos, foram anos angustiosos que Neemias enfrentou. Ele com os homens dele, trabalhando, reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém, e depois edificaram o templo, remodelaram o templo de Salomão. E naquela época o governador de Jerusalém foi Zorobabel. Portanto, chama-se o templo de Zorobabel. Digamos juntos. Templo de Zorobabel. Foi o segundo templo. O primeiro foi de Salomão. Foi 46 anos para construir aquele templo. Mas Nabucodonosor estragou com o templo. Queimou as portas do templo, derribou algumas paredes, e de maneira que Zorobabel reconstruiu o templo.
Zorobabel, filho de Sealtiel. De maneira que foram 7 anos de angústia. Eles trabalhavam com uma mão e a outra com a espada na mão. Porque se o inimigo surgisse, eles podiam enfrentar os inimigos. E quem eram os inimigos? Os samaritanos. Os samaritanos eram inimigos do povo judeu. Eita, glória a Jesus, aleluia. E eram irmãos. Mas o povo da Samaria eram contra eles no que diz respeito à liberdade deles. Eles estavam gostando de ver Israel debaixo da escravidão babilônica. Mas acabou-se o tempo. Então, os judeus tiveram vantagem. E aquilo sofreu várias delongas, porque os inimigos de Israel escreviam para os reis, dizendo que os judeus estavam reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo. E aquilo foi indo até que o rei determinou, segundo a ordem de Ciro já tinha morrido, e que eles continuassem a edificar o templo. E por isso chama-se o templo de Zorobabel. 7 anos de angústia. As tranqueiras, as ruas foram reedificadas. Aleluia. Glória a Deus. Daí veio 62 semanas Glória a Jesus. para ungir o Messias. Cristo ainda não tinha vindo. Aleluia. Cristo não era conhecido ainda, Glória a Deus. mas era conhecido como Emanuel. E aqui nessa profecia, o Santo dos Santos. E diz que com essas 62 semanas de anos, portanto, seriam 483 anos, faltando 7 anos para 490 anos. Esses 490 anos não foram completos ainda. Até hoje não foram completos. Mas eu quero terminar sobre a morte de Cristo, com mais 62 semanas, como está escrito aqui, 7 semanas e 62 semanas, ungir o Santo dos Santos. Portanto, no dia que Cristo morreu, que ele disse, está consumado, Aleluia. pronto.
completou-se mais 62 semanas. Eita, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Os cálculos de Deus são em cima, não falham. Aleluia. Pode-se passar os anos, Aleluia. as profecias saídas da boca de Deus Aleluia. não falham. Glória a Deus. Glória a Então Jesus, cumpriu-se aleluia. as 62 semanas no dia em que Cristo morreu na cruz. Aleluia. Cumpriu-se as 62 semanas, mais uma que foi a reconstrução dos muros, portanto, 62 com uma semana a mais, 63 semanas, faltando uma semana para completar 490 anos. Portanto, abriu-se um parêntese. E Deus trata agora com a igreja. Esse parêntese está aberto até hoje. Glória a Deus. Você sabe o que é um parêntese, Zélia? Não, Senhor. Não sabe. Não, Senhor. É uma pena. Para que você Mas um parêntese é um tipo de um arco assim, ó. Tem nos livros. A gente até diz entre parênteses. Como? Entre parênteses. Entre parênteses. Portanto, abriu-se um parêntese. E Israel, a Israel ficou para um lado com a morte de Cristo. Ficou para um lado. Agora Cristo vai tratar com a igreja. Deus vai tratar conosco. Aleluia. Enviou o seu Espírito 10 dias depois que Cristo foi assunto aos céus. 10 dias depois. Então começou a igreja. Aleluia. Começou a igreja com a descida do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. E até hoje a igreja permanece. Porque Cristo disse o seguinte: e sobre esta pedra, que se refere a Ele mesmo, edificarei a minha igreja. Aleluia. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eita, glória a Deus. Aleluia. Morreram tantos cristãos na Europa, no Oriente Médio. Morreram tantos cristãos. Glória. Foram milhões e milhões de pessoas crentes que morreram pelo nome de Jesus até hoje. Eita, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Até hoje. Então resta uma semana de anos. É a semana da tribulação. É a semana da grande tribulação. Nesse texto que nós lemos, o verso seguinte diz o seguinte: sabe e entende a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe,
7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras serão reedificadas, mas em tempos angustiosos, tempos de aflição. E Jesus Cristo, quando esteve na terra, em Jerusalém, que ele andava na Judeia, curando, libertando os endemoniados, purificando os leprosos, ressuscitando mortos. Tudo aquilo está escrito no capítulo 61 do profeta Isaías. Abra sua Bíblia. No capítulo 61. 61 do profeta Isaías. Encontrou, irmã Esther? Sim. Você pode ler, por favor. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque E o Espírito, que Espírito? Espírito Santo. Espírito Santo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiada, a fim de que se chamam árvores de justiça, Amém. Só até aí. plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém. Só até aqui. Jesus Cristo veio fazer tudo isso Aleluia. antes da morte dele. Antes dele passar pela tribulação. Jesus Cristo fez tudo isso. Então, vocês querendo saber mais acerca do que Cristo fez, está escrito também no capítulo 10 de São Mateus. E ele diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos. Quando ele chamou os discípulos para dar o seu poder, Pois diz, expulsai os demónios de graça, recebestes de graça, dai. esse recebesse de graça, recebeste de graça. Nós recebemos o Evangelho de graça. Recebemos todos esses benefícios de graça. Deus não cobrou nada da gente. Como é que muitos pregadores cobram por uma profecia? Cobram por um milagre. Está errado. Nós temos que ofertar para a obra de Deus voluntariamente. Dízimo é dízimo. Tem pessoas que pagam dízimo
erradamente. Tem pessoas que dão a metade do dízimo. Está errado. Já não é dízimo, é oferta. Deus não recebe como dízimo. São leis de Deus para os crentes, que veio lá de Abraão, do tempo que Abraão lutou contra os inimigos de Sodoma e Gomorra. E que ele foi vitorioso. Deu os dízimos a Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, por fim, deu pão e vinho a Abraão, ceia do Senhor. Portanto, naquela época, o dízimo foi instituído sem lei. Mas na lei do Evangelho, Deus confirmou o dízimo na lei. E Jesus Cristo confirmou no Evangelho o dízimo. Portanto, o dízimo é bíblico. Nós devemos pagar o dízimo. Eu sou testemunha, Deus chamou um dirigente de uma igreja de ladrão. Usou estes lábios para chamar aquele pregador, aquele pastor de ladrão. E ele chorava como criança. A mulher dele na cama, doente, sem ter uma pílula de médico para levantá-la da dor. Os filhos todos desviados. E ele fez um concerto com Deus. E Deus disse para ele: reúne teu gado e tira o dízimo. Reúne as tuas lavouras e tira o dízimo de todo o grão que você recolheu. Tira o dízimo de tudo. Eu vou curar tua mulher e vou trazer teus filhos agora para os meus caminhos. Nisto chegaram os filhos dele, e eles, chorando também, voltaram para Cristo. Aleluia. E Jesus fez uma obra. Levantou a mulher dele. Eles não tinham nada para comer em casa. Ele era um fazendeiro, mas não tinha quem cuidasse da casa. A mulher levantou-se com todas as forças restauradas e foi fazer comida. Eita, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Ei, glória a Jesus, aleluia. Portanto, meus irmãos, esta profecia, a última semana de Daniel, é esta última semana que será a última semana da grande tribulação. A igreja não estará aqui para enfrentar a grande tribulação, ou a última semana de Daniel. A igreja não estará aqui. Há quem acredite que a igreja passará pela grande tribulação, mas a igreja não passará. Está escrito nas epístolas de 1 e 2 Tessalonicenses
em toda a Bíblia. Nós não passaremos pela grande tribulação, que é a última semana de Daniel. Quando ouvirem qualquer pregador falar na última semana de Daniel, na última semana, são 7 anos, a igreja não estará mais aqui. Vamos ver o versículo seguinte. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, será tirado Cristo por causa da sua morte. E não será mais. O povo do príncipe, aí está falando agora do anticristo. O povo do príncipe. O povo, diga comigo, o povo do príncipe. A Bíblia fala que o anticristo é um príncipe usado pelo diabo. Que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Que cidade? Jerusalém. Será destruída a cidade. E o santuário. E o seu fim será como uma inundação, uma enchente de água. E haverá guerra. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. O que é assolação? Destruição, desgraça. Assolação, desgraça, destruição. E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu vou explicar para vocês uma coisa. E ele firmará um concerto por uma semana com muitos. Uma semana de anos. São 7 anos. Israel estará incluído aí. Israel estará incluído aí. E ele assinará, fará um concerto com Israel. Israel vai aceitar esse concerto. Então Israel terá, através desse concerto, paz. Terá paz.
ninguém mais vai afrontar Israel. Mas no meio da semana, aí é que vai começar a grande tribulação, Que é 3 anos e meio. que é 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio haverá uma paz fictícia, uma falsa paz. Por isso é que a Bíblia diz: e quando disserem haja paz, virá repentina destruição. E quando chegar no meio da semana de anos, 3 anos e meio, esse conceito será quebrado. E o anticristo vai invadir Jerusalém, vai subjugar o povo, vai haver muito massacre, vai haver muitas mortes de judeus, vai haver gato e sapato. Nessa última semana, a igreja não estará aqui. Não. Só se a Bíblia falhar. Mas a Bíblia não falha, porque é a palavra de Deus. Aleluia. Até aqui as profecias têm se cumprido ao pé da letra. Eita, glória a Deus. Aleluia. E Deus não nos chamou para ira. Deus nos chamou para a paz. Deus não nos chamou para ira. A ira de Deus vai se manifestar sobre este povo no meio da semana, para o final da semana, a ira de Deus vai se manifestar sobre os judeus e sobre o resto do mundo. No final dessa semana, Cristo vai descer com a igreja. Cristo vai descer com a igreja, com os fiéis. E ele tocará os seus pés no Monte das Oliveiras, de onde ele subiu. Ele vai voltar. E quando ele tocar os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir, uma metade para o sul, outra para o norte, e vai formar um grande vale. E ali o Senhor vai ajuntar os líderes de todas as nações do mundo para julgar os líderes. Quem foi contra Israel vai para o lago de fogo, em vida. E quem foi a favor de Israel vai participar do milênio. A igreja estará ao lado de Jesus Cristo para reinar com ele durante 1000 anos. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena ser fiel a Cristo. Vale a pena sofrer pelo nome de Jesus aqui na terra. Porque lá no céu nós teremos uma glória a receber. Eita, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Aí o parêntese será fechado. Aleluia. Satanás será preso Aleluia. e ele, Deus, Cristo, vai reinar 1000 anos sobre a terra, governar todas as nações do mundo, e as leis sairão de Jerusalém. De Jerusalém. Para muitos cristãos, para muitos crentes, os galardões serão grandes. Muitos serão presidentes de nações, outros serão governadores, outros serão prefeitos durante 1000 anos. Outros serão delegados de polícia, porque esses postos chaves serão, Jesus Cristo vai tirar da mão dos ímpios Aleluia. e dar ao seu povo, porque será um reinado de paz, Glória a Jesus. Aleluia. será um reinado de justiça. E a fome e a nudez vai acabar. Eita glória. Aleluia. Ninguém mais vai aprender a guerra. Aleluia. Ninguém mais vai aprender a guerrear. Glória Vai a haver Jesus. paz. Aleluia. Cristo e a igreja é que vão governar este mundo. Eita glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Se alegre com isso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eita, glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo revela isto através da igreja de Tiatira. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós estaremos reinando com Cristo. Reinando quer dizer participando do reinado de Cristo. Aleluia, Jesus. Os Aleluia. discípulos, os apóstolos, serão os assessores de Cristo. Serão os assessores pessoais. São aqueles que estarão em volta dele durante 1000 anos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Portanto, trabalhemos, meus irmãos. Aleluia. Trabalhemos enquanto é tempo. Aleluia, Jesus. Aleluia. A salvação não é só para nós. Quem quiser ter um cartaz branco com Jesus, que traga almas para a sua casa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ganhando almas para Jesus, Glória a está Jesus. trazendo almas para Cristo. Então será um galardão muito grande. Eita, glória. É o maior galardão Aleluia. que existe. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Expulsar demônios, curar enfermos. Isso não é nada. Eita, glória a Jesus. Porque é Jesus quem opera. É Jesus que opera. Eu não sei qual será o meu galardão. Eu não sei. Oh, Jesus. Eu não sei. Aleluia. Deus sabe. Eu não sei.
Talvez o porteiro da igreja tenha maior galardão do que eu. Aquele que não faz nada. Quando Jesus falou para os discípulos, quem foi que deu a maior oferta? Foi aquela viúva que deu tudo que ela tinha. Muitas das vezes, nós enganamos a nós mesmos. Vimos uma pessoa e diz, aquela pessoa não faz nada, não vale nada. Mas só Deus é que sabe. Não é? Muitas das vezes, oram mais do que o resto. Mas fazem por calado e só Deus é que conhece os corações. Antes que eu esqueça, se bem que está fora do assunto, vocês querem decorar os versículos da Bíblia? Livro tal, capítulo tal, verso tal. Procurem recitar em voz alta dentro da casa de vocês o versículo que vocês se agradarem. Recite em voz alta. E vocês, aquilo fica gravado na mente. E isso ajuda muito. Ajuda muito. Pessoal, uma coisa está mal aqui. Eu estou sentindo aqui, porque sinto aqui como uma pessoa andar. Eu olho para aqui e não vejo ninguém. Isso é problema teu, minha irmã. Sim, senhor, muito obrigada. Problema Pela teu. consideração. Muito obrigada. O que você diz é verdade, que eu, quando estudava na escola, a melhor maneira para eu aprender, eu tinha que ler para mim em voz alta. E depois, geralmente eu ia para a cama e tudo, e depois no meu sonho é que estava ouvindo a minha voz. Mas isso era verdade. Para mim é a melhor maneira para eu aprender, é ouvir. Em voz alta. Não em voz alta para despertar os vizinhos. Não é isso, não. Mas uma voz naturalmente assim como a minha. Ai, meu Deus, meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ai, meu Deus, tenha misericórdia de mim. De maneira que é aí que vem o Armagedon. No final desse versículo, muita gente vem com ele, com o anticristo, um exército muito grande, um exército de 200 milhões de homens armados, tanques de guerra, aviões de caças. Entre o mar grande e o muito santo, né? Amarás a tenda do seu palácio entre o mar grande e o muito santo. E o Monte Santo, quer dizer, Jerusalém. Eu estou lendo no Daniel 11, Eu sei. 45. E gloriosa, mas virá ao seu fim e não haverá quem o socorra, né? Então, quer dizer, ele vai... Qual é o versículo? Quer dizer, No capítulo 11. Nós lemos Daniel 9, né? Esse aqui no 11 agora. Versículo 11 e 45. De forma que esse assunto vai mais longe. Mas eu abreviei devido ao tempo. Devido o tempo. Mas dá para entender assim. Dá para entender.
Portanto, nós estamos perto da semana de Daniel cumprir-se. Yeah. Estamos perto. A qualquer momento haverá o arrebatamento. Cristo tirará a sua igreja. E ele tirando a sua igreja, o anticristo vai aparecer e haverá esse rebuliço, essa falsa paz. Israel vai assinar esse concerto e haverá paz no mundo todo. Mas será por pouco tempo. Na metade da semana, 3 anos e meio, esse concerto será quebrado. E Israel passará por uma tribulação muito grande. Depois virá Armagedon, a guerra do Armagedon, lá no Vale de Megido, no Vale de Josafá. Então haverá muito armamento, muitos soldados. E quando Israel estiver no Monte das Oliveiras, clamando, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nossas estratégias de guerra acabaram-se. Nós não sabemos mais o que fazer. Agora só tu podes nos defender. Ou nos defende, ou seremos destruídos, varridos do planeta Terra. Porque Israel será varrido do planeta Terra se Jesus não voltar. Mas Jesus voltará, porque Deus tem um plano com esta Terra, com este planeta. Primeiro, Jesus será o rei de todas as nações. Ele não vai permitir que Israel seja destruído. Segundo, vai ser em Jerusalém mesmo, diz o profeta Zacarias, que é em Jerusalém mesmo que Jesus Cristo vai reinar. É de lá que vai sair as ordens do reino. Jesus Cristo vai reinar em Jerusalém. Aleluia! Glória a Jesus! E nós estaremos com o Senhor. Então, no arrebatamento da igreja, serão 2 fases. No arrebatamento, Cristo ficará nas nuvens e o Espírito Santo reunirá sua igreja, seu povo, e levará até Cristo. Com os ressurretos. Os ressurretos desde os mares, dos oceanos, os que morreram em naufrágios, em guerras, morreram degolados, queimados, comidos por bichos. Cristo exigirá o corpo de cada um de volta, e o corpo será glorificado. Portanto, é o arrebatamento da igreja. 7 anos depois, Cristo aí voltará com a igreja para salvar o mundo. Na primeira vinda, Cristo vem para salvar a igreja. Segundo,
daí a 7 anos, ele voltará para salvar a terra, para o homem não destruir a terra. As nações estão armadas até os dentes. E essas bombas atômicas, a Rússia, por exemplo, tem bombas atômicas capazes de destruir a Terra 32 vezes em 45 minutos. É muita coisa. Fora os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm armamento também poderosíssimos. E assim por diante. A China também tem, mas não é como a Rússia nem os Estados Unidos. Portanto, nós devemos, a nossa esperança está em Cristo. Digamos juntos, a nossa esperança está em Cristo. Mas está mesmo. Amém. Glória a Jesus. Está mesmo. Glória a Jesus. A nossa esperança está nele. Ele virá nos socorrer, Aleluia. nos tirar deste caos. Glória a Jesus. E quem ficar aqui nesta terra vai sofrer mais do que sovaco de aleijado. Vai sofrer. Vale a pena servir a Cristo nesse tempo em que resta um pouco de paz. Vale a pena. Muitos deixam para buscar a Deus quando estão em apertos. A minha mulher dizia para minhas filhas: nós devemos orar bastante para quando chegar no tempo da enfermidade, quando não pudermos mais buscar, nós temos lá em depósito orações suficientes. E assim ela fez. Quando ela não podia mais buscar o Senhor, ela tinha lá de reserva. Vivia do resto. É o azeite de reserva. Glória a Deus. Portanto, irmãos, busquemos ao Senhor enquanto é tempo. Mesmo sem precisar, tem que buscar ao Senhor. Para quando chegar o dia da adversidade, o dia mau, nós temos azeite de reserva lá em cima. Que Deus nos abençoe.